Bom dia, obrigado, Carol, Theo. Prazer falar com vocês na CNN e com todos que nos acompanham. O senhor que esteve presente na manifestação lá em Belo Horizonte, queria lhe ouvir com relação ao balanço feito dessas manifestações no Brasil e também o que vocês já têm de reação depois das manifestações de integrantes do governo. A ministra Gleisi Hoffmann, por exemplo, foi uma das que criticou as manifestações que aconteceram em cidades brasileiras. Olha, Carol, talvez a ministra Gleisi Hoffmann não goste de ouvir a população. Manifestação é a coisa mais legítima da democracia, manifestação vinda do povo, com a participação popular. E, infelizmente, no Brasil, depois dos atos do 8 de janeiro, que, é claro, houveram excessos que todos nós condenamos, mas o pior foram que, após os excessos de alguns, veio uma perseguição política implacável, de uma maneira covarde, com pessoas aí que nunca tiveram sequer um antecedente criminal, ficando aí com penas de 14, 15 anos na cadeia. E isso até intimidou as pessoas, parece que o propósito era esse: ora, não falem mais nada, se calem. E isso acaba com a democracia. Nós vivemos uma democracia representativa. De vereador a presidente da República, o cidadão elege alguém para representá-lo, para falar por ele. Mas isso não anula a participação de cada cidadão. Pelo contrário, hoje a gente vê uma indignação do cidadão que já não aceita mais ser enganado, né? Principalmente pelo governo que está aí, que nos leva a uma corrupção absurda, né? Envolvimento do filho do presidente com o roubo dos aposentados, envolvimento de ministros e seus familiares, ministros do STF e seus familiares, com indícios claros de envolvimento com o crime organizado, roubando o dinheiro do povo, e a população fica indignada. Então a população mesmo cobrava e nos cobra que querem se manifestar. E foi uma manifestação pacífica em praticamente todas as capitais. Eu participei aqui em BH, participamos em São Paulo, logo em seguida fui para São Paulo. E além dessa participação ser um ato da população que vai voluntariamente, que se organiza, aqui em BH tinha gente do estado todo, em São Paulo tinha gente do Brasil inteiro, a gente viu essa indignação se manifestar também no desejo de mudança. E essa mudança tem que se construir com entendimentos, com um trabalho de compreender que o Brasil é maior do que qualquer projeto pessoal. E ali, portanto, ficou evidente que não era um ato eleitoral. Quando você vê candidatos de partidos diferentes dentro do mesmo propósito. E isso eu acho que é positivo. Eu, pessoalmente, defendo que haja, sim, uma união da direita. É claro que num primeiro turno é razoável, é compreensível que você tenha mais de um candidato da direita, mas é uma eleição que deve se definir em segundo turno. Então, essas manifestações também sinalizam de que para resolver o problema, e na democracia o caminho tem que ser esse, para resolver o problema é nós nos unirmos para tirar de vez a esquerda do comando do país, para derrotarmos Lula e os seus aliados. Isso tem que acontecer nos estados e tem que acontecer no Brasil. Então esse diálogo está acontecendo, mas a manifestação foi de protesto, defendendo que, de fato, se o Lula está envolvido com corrupção através do seu filho, se o país está mergulhado aí numa tendência de crescimento do crime e da violência, nós temos que reagir. E é importante que o povo participe, e foi o que a gente viu. Participação espontânea da população, gritando fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli e, obviamente, sinalizando que querem a mudança, que Flávio Bolsonaro representa uma esperança, mas que, ao mesmo tempo, a gente dialoga com o Zema, dialoga com o Caiado, com outras lideranças que pensam da mesma maneira que nós pensamos.